Olá, salve Maria! Seja bem-vindo ao nosso canal Os Perfumes de Rosa Mística. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigado, meu amado, e seja bem-vindo você que está hoje conosco para nesse programa partilharmos um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o poder da oração. O que é o poder da oração para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como tem sido a sua vida de oração? Qual que é a importância da oração na sua vida? É sobre um pouquinho desse tema que nós vamos partilhar hoje, né? Exatamente, é um tema muito rico, profundo, que não se esgota. E eu digo para você que a gente sempre diz, né? A gente vê as pessoas hoje muito preocupadas em ir para academia, as pessoas em fazer exercício, né? Então, imagina comigo, né? Se você vai para a academia um dia, 2 dias e você não vai mais, você vai ficando meio enferrujado, não é isso? E você vai perdendo aquele time você do perde corpo. a força. Ó, pra você ver, interessante, né? Você trouxe um assunto bem interessante. Porque, vamos colocar a musculação, ela traz uma força muscular. Isso. Né? Ela traz força para o seu músculo aguentar aquilo, né? Todas as atividades que você tem do dia a dia, além de todos os outros benefícios. Você imagina, eu imagino que você ia comparar isso aí com o efeito que a oração faz pra gente. O efeito que a oração... E outra coisa, além do efeito da oração que eu ia comparar também com o nosso corpo no sentido do alimento. Se você fica sem beber água, se você fica sem alimentar 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5 dias, você vai perdendo toda a força do seu corpo, vai ficando raquítico até você correr, né, o risco da morte. Sim. Então, é exatamente isso que eu ia comparar, sabe? É sobre a oração. Para a gente poder entender o poder da oração, a gente tem que entender que uma vida espiritual não pode existir se não houver oração. Não existe vida espiritual sem oração. E por que não existe vida espiritual sem oração, Eliane? Porque primeiro, de onde é que nós somos? Quem nós somos, né? Qual que é a nossa origem? Qual que é o nosso fim? É o céu, é Deus, né? Então, viemos de Deus e voltaremos para o céu para ficar ao lado de Deus. Isso é a finalidade da nossa vida aqui, né? Então nós temos um processo aqui, mas a nossa finalidade é voltar para o céu. Como que sendo humanos, é claro, tem toda uma história do pecado original, isso nos afastou realmente da graça de Deus, isso nos fez perder a intimidade com Deus, né? Se ali no início, ali no Gênesis, a gente viu Adão e Eva ali unidos a Deus, né, com total intimidade, inclusive andavam nus e não estavam nem aí, porque tinham total intimidade com Deus. Eles perdem isso e hoje o reflexo da nossa vida é um pouco o reflexo do pecado, a consequência do pecado. Então nós perdemos essa intimidade com Deus e nós perdemos a graça de compreender aquilo que é o sonho de Deus para nós. Hoje nós não sabemos exatamente qual é o plano de Deus para nós, o que Deus sonha para nós, né? Então, para nós nos alimentarmos, para nós primeiro entendermos o plano de Deus para nós mantermos a nossa vida espiritual saudável, né? E vida espiritual saudável significa uma vida saudável em todos os âmbitos também, né? Porque estando conectados a Deus, Ele realmente é o nosso suporte para suportarmos tudo mais que virá, né? Então, daí a importância de nós estarmos realmente plugados oração, ali, né? Realmente, né? Íntimos de fato com Deus. E é interessante a gente notar, e aí a gente vai para a raiz bíblica da oração, né? Que é essa intimidade com Deus. Porque se você reza, você começa a ter intimidade com o espiritual. Se você não reza, você vai perdendo essa intimidade e você perde essa grande graça e esse poder que é a oração em nossa vida. Imaginemos Jesus, né? Em vários momentos, né, na história ali de Jesus, ele estava em oração. Inclusive os discípulos pedem ele para ensinar a oração quando ele ensina o Pai Nosso. E tem uma passagem que me chama muito a atenção, que é quando, em determinado momento, estavam todos procurando Jesus. Onde é que estava Jesus? As pessoas queriam milagres, queriam curas. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E Jesus exatamente estava em oração. Ele estava rezando, né, à noite, à madrugada. Jesus costumava ir para a montanha, gostava de ficar sós
para que naquele momento ele pudesse ter intimidade com Deus. Por que isso? Já que Jesus era Deus, né? Primeiro, porque ele era Deus, mas ele estava com a natureza sua humana e divina. E claro que ele era Deus. Mas só que para enfrentar toda a missão que ele tinha, para enfrentar todas as discórdias que eram geradas, né, pela vontade de Deus na sua vida, ele precisava exatamente escutar a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele precisava estar em conexão mais íntima e profunda possível, permanecer no Pai para que ele não deixasse ser seduzido, como houve as tentações, porque Jesus também foi tentado, gente. Era Deus, mas ele estava aqui, ele foi tentado, né? Ele foi tentado no deserto. Quantas vezes Jesus foi tentado também, porque o diabo procurava um momento mais propício para tentá-lo. Então, a tentação, ela não foi imune na vida de Jesus, né? Os males tinham também, Jesus estava sujeito a isso como ser humano ali, né? Embora Deus divino, como nós estamos, como né? nós estamos. Então, ele foi igual a nós, menos no pecado, porque ele não pecou, né? Então, entendendo isso, olha a necessidade de intimidade, de relação com o Pai. Então, não passava-se um dia sequer que Jesus não buscava a vontade do Pai através da oração. Ele fala que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Então, para a gente entender a importância e o poder da oração na vida de alguém que se diz cristão, um outro Cristo. Então, você não pode ser cristão se você não coloca a oração como prioridade na sua vida. E você imagina, Jesus sendo Deus, deixa ali um exemplo para nós, um exemplo claro do quanto nós precisamos, do quanto, o quanto para nós conseguirmos conduzir nossas vidas, nós precisamos estar em oração, precisamos da força do Pai, da força do alto, nós precisamos da graça de Deus. A oração é fonte de graça, porque não é possível nós alcançarmos a plenitude, né, da nossa vida, a plenitude espiritual, não é possível alcançarmos o céu, não é possível sermos aquilo que Deus sonhou para nós sem a graça de Deus. Seria impossível. Nós somos limitados, somos fracos, né? E a graça passa por essa intimidade, passa também pelos momentos de oração. É claro que, então se eu não rezar, não vou ter a graça. Não é que é tão direto, mas na verdade a graça de Deus independe, né, da nossa vontade. Deus supera tudo isso, mas é pela oração que nós acessamos aquilo que é vontade de Deus para nós. É pela oração que nós nos colocamos como somos, como estamos, e Deus vem em nosso auxílio. E a graça de Deus vem em nosso auxílio. Então, você imagina Jesus sendo Deus, ele se valeu da oração tantas vezes, tantas situações, para ali unido a Deus Pai, realizar tudo que ele precisava realizar. Você imagina nós, né, Gregório? Imagina nós, pobres mortais, carregando o nosso pecado, né? Como diz São Luís de Montfort, né? Somos quase que vermes ali da miséria que a gente carrega. E aí a Bíblia também nos fala sobre isso, né? A passagem bíblica, é interessante a gente notar. O que Jesus fala sobre a oração? Porque os discípulos pedem ele para rezar, ele ensina o Pai Nosso, mas tem algumas passagens que Jesus fala da oração. Porque assim, a oração, ela tem vários tipos de oração, tem vários viés e como que a gente deve rezar, esse é um ponto. Uma coisa é certa, sabe? Gente, não existe melhor oração que aquela oração que vem do coração. A oração ela precisa ser verdadeira, ela precisa vir do coração, ela precisa ter essa intimidade com Deus, porque a Deus não se engana. Então, quando você se ajoelha, quando você entra em oração, faz isso de coração, com humildade, se colocar diante de Deus com humildade, né, que não somos melhor do que ninguém, Deus escuta esta oração. Deus olha para essa oração. O seu anjo da guarda leva essa oração para Deus, né? Nossa Senhora leva essa oração para o seu Filho Jesus. Então, assim, essas atitudes de humildade, essas atitudes de amor, né, e essas atitudes de um coração, né, que seja bom, que seja generoso, uma oração que seja de coração, não só de boca para fora, nem só de razão, né, mas uma oração que venha do fundo da alma do seu coração e que haja sinceridade e humildade.
esta oração é a melhor oração que tem. Inclusive o próprio Cristo, né? Quando os discípulos estão ali perguntando para eles, Jesus nos ensina a orar, né? Eles viam realmente a relação dele com o Deus Pai e eles, desejosos, né, de também ter essa intimidade, eles falam, nos ensina a orar, a gente não sabe orar. Eu falo, como nós também não sabemos orar, né? E Jesus vai e ensina a oração da oração, né? A oração de todas as orações, ensina a oração do Pai Nosso, que é belíssima, né? Que eu falo assim... Profunda. Profunda, eu acho que caberiam em vários vídeos aqui realmente. Nós vamos fazer um outro programa só sobre o Pai Nosso, né? Que eu acho que não vale a pena. Então, e ele fala ali em Lucas 11, ele fala, né? Disse-lhes ele então, quando orardes, dizei, Pai, aí vai falando, né? Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Né? Então ele vai discorrendo ali como nós devemos, o que é importante conter nessa oração. Perdoai-nos nossos pecados, né? Pois também nós perdoamos aqueles a quem nós ofendemos, né? E aí ele vai discorrendo, né? Todo o que precisa conter uma oração. Primeiramente você ali glorificar a Deus como Pai, desse reconhecimento, reconhece a nossa pequeneza, nosso nada e a grandeza de Deus, né? Glorificar a Deus, glorificar a Cristo, né? Nos colocar realmente como limitados e dependentes do amor, da graça dele, né? E como você bem disse, amor, especialmente que seja uma oração que brote de fato do coração, né? Que brote realmente do seu desejo sincero de ser de Deus, o desejo sincero de ser todo de Deus. Eu fico pensando, eu fico imaginando ali Santa Teresinha ali, né, fazendo as suas orações, né, naquela humildade que ela carregava. Imagina Nossa Senhora, né, fazendo as orações dela, né, assim, com a humildade que elas carregavam, sendo no nada delas, deixando Deus ser tudo. E eu acho que é muito isso, né? Sim. No nada nosso, nós precisamos deixar Deus ser tudo. E a oração é um meio, é um canal, é uma forma que nós temos de entrar nessa intimidade com Deus, né? De nos deixar ali abandonados em Deus. Né? A oração é esse lugar. Né? E esse é o convite para nós, né? Fazermos da nossa vida uma vida de oração. Né? Que todos os momentos sejam momentos de oração. E é o que você falou, que tudo possa ser um momento de oração. É interessante, por exemplo, nesta passagem, Jesus conta a parábola do amigo, né? O que ele conta dessa passagem? Que a pessoa chega, né? O amigo chega, tipo uma parábola, né? O amigo chega e fala, poxa, meu pão acabou, meus filhos estão com fome, vai lá pedir pro vizinho, né? Só que é tarde da noite. Aí esse amigo importuna tanto aquele vizinho que aquele vizinho abre a porta e dá o que ele quer, né? Aí Jesus fala da importância de você insistir na oração. Insistir na oração. E alguém pode perguntar assim, mas eu pedi em oração e Deus não me deu. A gente tem que entender várias coisas. Primeiro, pode ser que Deus de fato está vendo até onde vai a sua fé. Pode ser que você não pediu com fé. Pode ser que você não insistiu com Deus, né? Pediu uma vez ali, 2 vezes e pronto. Né? Talvez você não teve essa insistência com Deus, não colocou. Né? Por isso que existem as novenas. 9 dias ali insistindo. Né? O caso de Rosa Mística, 13 dias. Mas pode ser também que Deus não concedeu aquilo ali porque não era bom para você, embora você achasse que fosse. Né? Ou seja, Deus conhece tudo, conhece o seu futuro, o que poderia gerar aquilo ali. E pode ser que o melhor, segundo a vontade de Deus, é que aquilo não fosse concedido. Mas o mais importante disso tudo é a insistência na oração. A gente saber que eu posso insistir com Deus, Ele mesmo fala isso. Ele é muito claro no Evangelho de São Lucas, ele coloca muito claro isso. Eu vos digo, no caso desse amigo não se levantar ali à meia-noite para lhe dar os pães, só pelo fato de ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitas. E aí ele complementa, né? E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe. Aquele que procura acha,
e ao bater se lhe abrirá. E ele vai falando, né? Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Olha como que isso é profundo, né? Quer dizer, o seu filho te pede algo, sei lá, você não vai dar para ele, né? Como ele diz, uma pedra, um escorpião. Você quer dar o melhor para ele. Claro. Imagina Deus sendo bom, gente. A essência da bondade e de misericórdia, quando a gente pede algo para Deus. É claro que Ele quer nos dar aquilo que é bom. Ainda mais se a gente pedir o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus para nós. Então, assim, é muito profundo isso e é muito importante a gente entender essa insistência. Como que a gente deve rezar? Porque eu falei, atitude de coração. Existem várias orações. Muitas vezes a gente tem que aprender a fazer oração de louvor, agradecer, louvar. Quanto tempo você não faz uma oração de louvor e agradecimento? Ah, mas minha vida, as coisas não estão indo bem. Louva a si mesmo, agradece a si mesmo, porque quantas coisas boas o Pai do Céu está te dando, quantas coisas boas todo dia, né, para a sua vida, a sua própria vida, né, a sua própria mão, os olhos que fazem você enxergar, o trabalho que você tem, a providência que Deus dá na sua vida e tantas outras coisas que a gente podia ficar aqui falando, mas louvar a Deus pela sua família, quanto louvor e gratidão. Existem as orações de pedido mesmo, claro que eu peço a Deus, né? Peço a Deus as coisas, peço a Deus algo, seja para a minha vida, para a vida da minha família, algo específico, né? Para alguém que está doente, uma conquista, sim, é claro que nós podemos pedir isso para Deus, né? Deus é o Pai bom, Deus é sempre bom, é sempre misericordioso. Sempre colocando, Sim. Eu lembro Sim. Quando, antes de nós termos Esther, né? Sim. Minha menina mais velha, ela queria muito ter uma irmãzinha, né? Uhum. Ela queria muito ter uma irmãzinha. E ela falava todo dia, mãe, mas eu quero ter uma irmãzinha, eu quero ter uma irmãzinha. E eu falava assim, filha, então faz o seguinte, pede para Deus, você vai pedir para Ele, Deus, eu quero muito ter uma irmãzinha, mas seja feita a sua vontade. E isso ela demorou alguns anos, né? Pelo menos ali uns 2, 3 anos. Uns 2 anos. Rezando, né? E ela colocava, debaixo de todas as imagens, tinha um pedacinho de papelzinho. Chegava, tava aquele monte de papel nas imagens, né? Onde que ela fosse, né? Mas sempre dessa maneira, né? Deus me dá uma irmãzinha, se for da sua vontade. Fica a dica, né? Sempre nos colocamos, se for da vontade de Deus. Porque Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente aquilo que fará sentido para as nossas vidas, que de fato vai trazer realmente a alegria verdadeira para nós. E o que aconteceu? Esther veio, né? Esther veio, Ela né? insistiu, né? E aí Deus deu a graça de enviar, né, a Esther Maria, né? Que é uma bênção, né, para a nossa vida. Que é uma bênção. É uma coisa muito interessante na oração. A gente tem as orações, você pode fazer uma novena, você pode ir, né, e falar assim, poxa, eu vou fazer uma promessa. Mas tem uma coisa muito bacana, que até era dito muito por Padre Jonas, né, da Canção Nova. Ele dizia que muitas vezes, quando a gente vai começar uma oração, a gente resgatasse... na Bíblia existem muitas promessas de Deus, né? E você pode resgatar esta promessa de Deus, lembrar a Deus dessa promessa, né? Por exemplo, lá Jesus fala assim, onde 2 e 3 estiverem reunidos e concordarem com uma coisa, né, a chance do Pai do Céu atender é muito grande. Então você pode dizer, né, às vezes eu estou fazendo uma oração, a gente está ali num grupo de oração, num momento com algum grupinho ali rezando, e eu digo, né, Senhor, tu diz, né, eu agora clamo a tua promessa, de onde 2 ou 3 estiverem reunidos, que o Senhor, né, e concordarem com o assunto, o Senhor, né, estaria ali presente e concederia essa graça. Nós estamos aqui rezando, pedindo esta situação, Senhor. Eu quero resgatar essa promessa. Então você resgata essa promessa de Deus, como essa também, que é falada aqui, né? Que se pedirem, se buscarem, receber. O Senhor disse que o Senhor nos atenderia. Então nós resgatamos essa tua palavra agora. Sim. E nós acreditamos nesta palavra e te pedimos esta graça.
Então tudo isso vai ajudando, né, a gente a ter a graça. Então são muitas promessas que Jesus faz lá, e essas promessas, por exemplo, né, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, né, o Pai vai lhes conceder, lógico que se for o melhor para a vontade dele. Então você pode falar: Pai Santo, Deus, em nome de Jesus eu te peço isso, te peço aquilo, né? Então é uma forma de você fazer uma oração espontânea, né? Além das orações, claro, ali que predeterminadas, também essas orações espontâneas feitas com o coração, né? E Deus vai conceder isso. O importante é que você tenha uma vida de oração. Eu te pergunto, você tem rezado pela manhã, quando você acorda? Qual é o seu hábito de oração? Nas refeições, seja individual, seja em família, antes de você colocar a comida na boca, você agradece a Deus por aquele alimento? Você repara que em todas as passagens bíblicas, o Senhor sempre começa agradecendo, inclusive na Santa Ceia, né? Então, na transformação dos pães, o Senhor sempre começa agradecendo pelos alimentos, seja ele qualquer que seja. Às vezes mesmo, gente, eu estou numa lanchonete cheia de gente, pego ali, né, e no meu coração eu falo: Senhor, eu te agradeço, abençoe este alimento. E como? Mas você falou ali, Deus escutou ali, né, e abençoou aquele alimento que inclusive pode te livrar de tantas coisas, sim, males que possa ter ali. E à noite, ao dormir, você tem rezado, pedido perdão a Deus do seu dia, feito uma avaliação do seu dia, agradecido, né? Você tem usado a palavra para ler com ela. A gente tem aqui no programa falando da leitura orante da palavra. Depois você procura sobre a leitura orante aqui, que é um dos nossos vídeos, sim, né? Então é muito importante você fazer isso. Mas agora nós vamos aproveitar e vamos fazer um momento de oração. Vamos fazer um momento de oração, né? Vamos clamar, vamos louvar inicialmente, né? E é super importante isso. É super importante começarmos louvando e bendizendo a Deus. Porque como você disse, né, amor? Quantos motivos... Às vezes a gente não para observar. A gente não para dar devida gratidão a Deus. Mas pensa ao longo desse dia, né, quantas coisas Deus providenciou para nós, para que estivéssemos aqui, né? O ar que respiramos, a capacidade de enxergar, a capacidade de andar, né, de falar, de sentir, a nossa família, nossa casa, tantas coisas, inúmeras, incontáveis. São as maravilhas que o Senhor fez para nós. Antes da gente ir para a oração, eu quero contar duas passagens para falar do poder da oração na minha vida, que é bem interessante. Eu poderia ter várias, mas eu me lembrei aqui, eu ali jovem, estava acabando de sair da faculdade, né? E eu trabalhava, né, fazia um trabalho, estava na empresa júnior, mas eu precisava arrumar um emprego já ali mais fixo, ali quase formando, ainda numa situação um pouco mais difícil financeiramente, né? E eu me lembro disso até hoje, como se fosse hoje. Eu peguei a Bíblia, né? E sentei ali no meu cantinho e comecei a rezar a Deus. E pedindo a Ele que direcionasse minha vida e, se possível, que eu pudesse receber uma proposta de trabalho para mim que estava ali concluindo a minha formação de administração. E assim, senti uma presença muito forte do Espírito Santo ali, né? Uma presença boa, em paz. Terminei a minha oração, fechei a Bíblia. Daqui a pouco meu telefone toca. Naquela época eu tinha um celular, né, grandão assim. Tijolão, né? Recebi. A pessoa falou: é Gregório? Ô, Gregório, aqui é fulano de tal, né? Da empresa tal. E aqui o meu currículo chegou aqui na sua mão. Você pode vir aqui agora que eu preciso fazer uma entrevista com você? Eu falei: posso. Eu mando o motorista ir agora te buscar. Você pode vir? Posso. Fui. Eu tinha acabado de fazer a oração, gente. Tinha acabado. Fui. O motorista foi lá me buscar, me levou na empresa. Fiz o processo de entrevista. Fiz o recrutamento no outro dia. E com menos de 3, 4 dias eu estava contratado. Olha, meu primeiro trabalho como supervisor de vendas, né? Cheguei a gerente de vendas naquela empresa e, né, minha vida foi muito boa, aprendi muito ali, né? Então foi uma passagem assim, bem interessante, a gente entendeu o poder da oração, né? Como que foi respondido
quase que imediatamente. Imediatamente. Alguém pode falar, mas foi coincidência, né? Não foi coincidência, né? A gente sabe de quanto é o poder da oração. E eu senti já na oração que aquilo estava sendo, que ele estava sendo realizado. Outra vez, vou lembrar da minha mãe, né? Na época da pandemia, você vai lembrar disso, minha mãe estava numa situação muito difícil, foi para a Santa Casa, e cada vez a situação foi mais difícil, né? Que o médico chegou para mim e falou assim, olha, Gregório, não tem jeito, sua mãe, ela vai ter que ser entubada, não vai ter jeito, tá chegando assim, a última hora a situação, a gente tá percebendo que ela tá piorando, que a situação tá difícil, e ali eu comecei a rezar, você rezou, eu pedi várias pessoas para rezar para minha mãe, isso era uma quarta-feira, quando ele me falou isso, né, e eu entrei em oração, e pedi um grupo de pessoas, né, até da comunidade ESAS para rezar, e eles estavam rezando também, se não me engano, as 1000 Ave Marias, algo assim, para as pessoas que estavam, e pedi para eles colocarem também em oração. Sim. Todo mundo entrou em oração, né? E nesse entrar em oração, domingo eu precisava viajar, era um trabalho novo em Belo Horizonte, eu preocupado, como que eu ia e tudo. E aí, quando foi na sexta-feira, isso a gente rezando 2 dias e aquele momento de oração, e eu já angustiado com aquilo, com a possibilidade de perder minha mãe. Quando foi na sexta-feira, já à noite, né, ele me ligou e falou assim, Gregório, tô te ligando porque, rapaz, eu tô impressionado. Sua mãe melhorou, assim, de uma hora para outra, cara, eu não sei te explicar. Ela melhorou. Nós sabemos, né, a explicação. Nós sabemos a explicação. E ele ficou assim, e ele me ligou alegre, me sem entender, Gregório, olha, eu não sei nem o que te falar, mas a notícia é boa, sua mãe melhorou, não sei te explicar, assim, foi a melhora muito rápido, ela já estava assim, já prontinha para ir para intubação, gente, só para vocês entenderem como era a seriedade. E assim, do nada ele veio me falar que ela melhorou, assim, né, numa quarta ele ter falado uma coisa, sexta-noite, 2 dias, assim, né, e no sábado ela já tinha saído de uma ala mais perigosa que ela estava, foi para outra. Domingo eu viajei. Quando eu viajei domingo, estava pegando o carro, indo para Belo Horizonte, no meio do caminho, ele já me ligou, falou, sua mãe está liberada, você pode vir aqui buscar ela. E eu estava viajando, liguei para o meu irmão ir lá buscar ela, né, para vocês verem o poder da oração. Né? E claro que poderíamos ficar contando aqui outros, e certamente você tem um episódio na sua vida para a gente entender o poder da oração. Então vou pegar esse gancho e vou entrar também num outro aspecto. Percebe a importância não só de você rezar por você, mas a importância da oração de intercessão. Quando você reza por alguém. E aqui você que é mãe, você que é pai, foi confiado a nós uma unção especial. Não só nós, pais, mães, coordenadores, que estamos à frente de algum grupo, foi confiada a nós uma unção especial. Né? E com essa unção especial, você imagina o que é uma oração que você faça por alguém. Né? Independente se somos pais, mães, o que seja, a oração de intercessão, ela é muito forte. Ela é muito importante. Ela pode resgatar vidas, ela pode trazer cura, ela pode levar, né, tocar o coração de Deus para uma conversão específica. Então, assim, o tanto que a oração, ela tem um poder, o tanto que a oração pode mudar efetivamente a vida de alguém. Né? E é isso que você é convidado a fazer. Se você já faz, maravilha, continue. Né? Que você tenha de fato um espaço de oração, que você tenha de fato um tempo de oração, que você comece realmente a reservar na sua vida. Mas eu não consigo ficar muito tempo, minha vida é agitada, né? E eu entendo muito bem disso, mas comece a reservar ali 5 minutos por dia. Né? Depois com o tempo aumenta 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos. Comece a fazer a ter uma rotina de oração, de intimidade com Deus. Né? Comece a se colocar ali diante do Pai. Né? Comece a criar esse momento seu com o Pai, por você e por todos aqueles que você, né, queira ali estar trazendo durante a sua oração. Mas faça essa rotina de oração. Né? Comece a pegar a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus. Deus tem muito a nos dizer ali, muito a nos dizer. Né? Que você realmente... que você possa, por exemplo, o Santíssimo, ficar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, né, ali diante de Jesus, né, contemplando, adorando,
falando, se colocando ali em oração, né, começa a trazer para a sua vida uma rotina de oração. E você vai dar testemunhos aqui para nós e para tantos, do tanto que Deus vai fazer, vai falar, vai agir na sua vida. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho a menor dúvidas, porque eu tenho vivido isso na minha vida, né? Eu tenho vivido isso desde que eu tomei consciência de que eu gostaria de ter, e o desejo forte que eu gostaria de ter mais intimidade com Deus. Deus tem feito muito, porque aí eu entendo que eu realmente não sou nada, né? Quem tem tudo, quem sabe o melhor para mim é Ele. E eu vou dizer para você um negócio, até aqueles momentos mais difíceis, mais dolorosos, que parece que a gente está abandonado, está sozinho, até esses momentos, quando você vai adquirindo intimidade com Deus, eles têm um outro significado. Um outro significado. Eles são mais leves. Muito mais leves. Você está com dificuldade? Entre em oração, reza. Você está passando por um problema? Entre em oração, reza. Você está precisando pedir, interceder por alguém da sua família, um amigo? Entre em oração, reza. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Escreve isso no seu coração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E aí, você está triste, reza. Está feliz? Reza, agradece. Está passando pela dificuldade? Reza. Vai começar um novo projeto, um novo trabalho? Reza antes. Em todos os momentos, em todas as oportunidades, reza. E a oração também ela pode passar por uma outra situação. Às vezes você vai dirigir no carro, pode rezar um terço. Às vezes você está ali, para um pouco, né? Contempla Deus na sua beleza. A oração é de tantas maneiras, né? Na vida você pode aprender durante a vida a ir rezando, né? E é assim que a gente quer chamar você. Então vamos para o nosso momento de oração, né? Para você junto conosco estar rezando. Deus Pai, nós te louvamos, te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Adorado seja Deus, adorado seja Pai, adorado seja Deus, Pai amado. Obrigada, Senhor, por tanto, obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Deus, porque és o nosso Deus amado, és o nosso Criador. Obrigado, Senhor, por todo o amor derramado, por toda a providência derramada todos os dias sobre nossas vidas. Obrigado por ter nos enviado o seu Filho Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Adorado seja, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter vindo nos libertar, por ter trazido com a sua morte e ressurreição a graça, a oportunidade de também nós sermos salvos. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Obrigada, Jesus, porque com sua ressurreição nos deste a graça de receber o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, nosso Consolador, nosso amigo, nosso conselheiro, aquele que sabe orar como nós não, porque nós não sabemos orar, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por sua presença, obrigado. E nós já te convidamos, Espírito Santo de Deus, venha fazer companhia a nós. Faça companhia a mim, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, caminhar comigo. Vem, Espírito Santo, não me deixe só, porque eu não sei caminhar sozinha. Vem, Espírito Santo de Deus. Caminha conosco. Vem, Espírito Santo de Deus. Fica conosco. Pai, o Senhor disse, e nós invocamos a tua promessa, Senhor, que quando 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, pedindo algo, Senhor, em comunhão em relação a algo, o Senhor atenderia, e nós queremos te pedir agora, Pai. Nós queremos te pedir que visite essa pessoa que
que nos ouve, que nos assiste nesse Visita dia. cada lar, Jesus. Visita, cada coração, Senhor. Visita. Visita cada lar e cada coração, Senhor. Nós te pedimos o presente dos presentes, Pai Santo, em nome de Jesus. Envia o teu Espírito Santo agora, Jesus. Envia o teu Espírito Santo que é consolo desta vida, desta alma, Jesus. Envia agora, Senhor, o teu Santo Espírito para encher esta vida de tua presença, Jesus. Para ensinar cada um a rezar, Jesus. Para ensinar cada um a pedir, Jesus. Nós te pedimos agora, enche desta água viva, Jesus. Enche agora, Jesus, nos alimente de tua presença. Ó Senhor, como tu subias a montanha para rezar. Sim, Senhor Jesus, nós te clamamos. Agora, nesse momento, sopra o teu Espírito Santo sobre nós. Sopra a tua presença, Jesus. Acalma o nosso coração. Acalenta o nosso coração. Acalenta tudo aquilo que nos atormenta, Jesus, de problema, de dificuldade, de pensamento negativo. Vem, Jesus. Nós nos entregamos e consagramos as tuas mãos. Vai entregando, meu irmão, sua vida, consagrando essa presença de Deus agora aí na sua vida, neste momento de oração. Entrega a sua dificuldade, seu projeto, sua família, sua casa. Entrega aquele irmão pelo qual você quer interceder, alguém da sua família, um amigo. Entrega o seu trabalho que você está vivendo no seu trabalho. Diga para o Senhor, Senhor, eu sei que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Muda, Senhor, esta situação, Jesus. Nós te clamamos, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Muda essa situação na minha vida. Pois nós cremos, Jesus, nós confiamos, nós acreditamos. Visita aqueles, Senhor, que nesse momento estão sofrendo, que já não conseguem mais perceber, sentir o sentido para suas vidas. Visita, toca, Espírito Santo. Resgata, Senhor, resgata. Derrama sobre eles, Pai, o teu amor, Deus. Dê-lhes a graça de sentir a tua presença, Senhor. Visita, Senhor, esse jovem que nesse momento, Senhor Jesus, está profundamente depressivo, Deus. E não sente mais vontade de viver. Toca, Senhor. Resgata, Deus. Porque é teu, Senhor. É teu filho amado, Deus. É valioso para ti, Senhor. Vai visitando, Senhor, vai tocando, vai restaurando, Senhor. Toca as vidas de tantos, Senhor Jesus, que se encontram desanimados, desesperançosos, Deus. Misericórdia, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Nós te pedimos, mãezinha amada, vai tocando, vai visitando, mãe. Vai intercedendo, mãezinha. A senhora que é a nossa mãezinha amada, que sabe antes de nós abrirmos nossos lábios, a senhora já sabe o que nós precisamos. A senhora que tem méritos, todos os méritos diante de Jesus. Intercede, mãe amada. Intercede por tantas famílias que estão se desfazendo, tantas famílias que estão rachadas pela maldade do inimigo, pelas traições, pela falta de perdão, pela falta de compreensão, de diálogo. Intercede, mãe amada, intercede. Intercede, mãe amada, nós te pedimos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor, nos guarde, nos proteja, nos abençoe. E lembre-se, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E lembre-se também que nos louvores Deus habita. É para o mundo que eu te apresento, rosa mística, num simples gesto desta